Olá, eu me chamo Joaquim. Eu moro na área rural de Barbacena, que fica em Minas Gerais. Eu trabalho na roça, assim como o meu avô e o meu pai. E o relato que eu estou prestes a contar aconteceu com o meu avô, e ele me contou essa história uma vez, pois sempre que junta a nossa família, ele conta as histórias dele, que são na sua grande maioria de assombração. Mas teve um caso que aconteceu com ele, que quando ele conta, dá para perceber o medo nos seus olhos, pois aquele ser botou muito medo no meu avô. Eu irei contar esse relato como se fosse ele contando para vocês. Saudações. Tudo aconteceu em 1976. Eu tinha 25 anos de idade na época, e eu já tinha 3 filhos para criar, e para sustentar a família, eu tirava o meu sustento da terra, plantava feijão, milho e criava alguns animais. Até aí estava indo tudo bem, mas um fazendeiro rico da região começou a plantar milho em sua propriedade. E era quase 1 quilômetro só de plantação de milho. A sua fazenda ficava a 100 metros de distância da minha casa. E lá trabalhavam várias pessoas, inclusive o meu irmão. Foi justamente ele que me levou até lá, pois tinha uma vaga para segurança, e como eu estava sem trabalhar por muito tempo, seria bom para mim. Só que eu não sabia onde eu estava me metendo. Eu fui para a fazenda numa terça-feira. Falei com o dono, ele era um homem bem sério e velho. Ele me vendo franzino e pequeno perguntou: "Tu acha mesmo que dá para ser segurança desse tamanho? Olha que o antigo segurança dava 2 de você." Ele riu depois que falou isso e eu respondi para ele: "Eu sou bom na bala e sou inteligente." Coisa que talvez o antigo segurança não era, porque senão ele ainda estaria aqui. Nós rimos e o dono da fazenda ficou sério novamente. E falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele olhou nos meus olhos e falou: "O antigo segurança era o maior pistoleiro que eu conhecia aqui na região. Mas não aguentou uma semana de trabalho, pois, segundo ele, tem uma criatura nesse milharal que põe medo até mesmo no cara mais corajoso. Mas contigo vou fazer diferente. Você vai ficar em um alpendre que eu mandei fazer, e perto de você vai ficar um outro segurança. E qualquer coisa que você vê na minha propriedade, pode mandar bala." Eu então peguei a espingarda e o revólver que ele tinha me dado e fui para casa. Passei aquele dia pensando em que bicho era aquele que o antigo segurança tinha visto, pois do jeito que o fazendeiro me contou a história parecia que não era mentira. Mas mesmo assim, eu fui trabalhar. Quando deu 9 horas da noite, eu saí de casa e fui para o trabalho. E de companhia, eu tinha somente o meu cachorro, que era meu grande amigo, e uma garrafa de café. E foi logo naquela primeira noite que percebi coisas estranhas. Era por volta de meia-noite, quando o meu cachorro começou a latir rumo ao milharal. Eu olhava para todos os lados. Fiquei só de olho para ver se aparecia alguém. Foi então que eu ouvi um grito vindo do milharal. Na hora deu um frio na espinha. Eu fiquei morrendo de medo, mas mesmo assim fiquei alerta. Era um grito de dor e raiva. E foi somente uma vez que eu ouvi aquele grito. O meu cachorro latia muito. Aquilo não apareceu. Eu passei a noite toda apreensivo em alerta, só esperando algo aparecer. Já pela manhã, o outro segurança veio até mim e perguntou se eu tinha escutado também aquele grito. Eu respondi que sim, e aquilo só poderia ser coisa do além. Conversamos e combinamos de ficar juntos naquela noite, pois estávamos apreensivos para saber quem deu aquele grito. Eu então fui para casa dormir. O dia até que passou rápido e quando deu 9 horas da noite, eu novamente fui trabalhar. Peguei o meu cachorro e a minha garrafa de café e fui para o local em que eu havia combinado de me encontrar com o outro segurança. Só que nada dele aparecia. Já era por volta de 11 horas da noite quando ele finalmente apareceu. O segurança estava todo sujo e trêmulo. Eu vendo aquela situação, perguntei: "O que foi que aconteceu?" O homem assustado se sentou e começou a falar: "Eu estava aqui sentado te esperando chegar, quando eu vi uma coisa que parecia ser um bode olhando para mim lá do milharal. Achei que fosse um bode da fazenda. Eu fui tentar pegar ele, só que quando eu cheguei perto, aquilo se levantou que nem um homem e começou a correr bem rápido para dentro do milharal. No susto,
Eu corri também e me escondi em uma árvore, mas aquilo não me seguiu. Eu escutei aquela história, mas eu não dei muito crédito. Mas, algum tempo depois, eu acreditaria nas suas palavras, pois naquela mesma noite eu iria ver aquele bicho também. Era por volta de 3 horas da manhã, quando novamente ouvimos um grito no milharal. Um grito de dor e raiva. Só que naquela madrugada, além do grito, começamos a ouvir algo como cascos de cavalo dentro do milharal. E como eu era esperto, pedi logo pro outro segurança subir em uma árvore, e eu subi em outra árvore também. Ficamos ouvindo aquilo correr fazendo aquele barulho estranho. Foi então que o barulho parou, e achamos que ele tinha ido embora. Só que dessa vez ele resolveu dar as caras. Primeiro eu vi algo como se fosse a cabeça de um bode entre o milharal. Para mim era um bode, pois de longe parecia ser um animal normal. Só que quando aquilo saiu do milharal, tivemos a plena certeza que não era coisa desse mundo. Pois aquele animal estranho tinha um corpo peludo semelhante a de um homem, com exceção das pernas, pois pareciam com a de um cavalo, e ele andava de um jeito muito estranho. Aquele bicho, vendo que não tinha ninguém por perto, começou a correr em nossa direção. Achávamos que era para nos atacar, mas ele veio atrás do meu cachorro, que tinha ficado lá embaixo. Meu cachorro então saiu em disparada para o outro lado, e aquilo passou correndo por nós, muito rápido. E assim que aquela criatura alcançou o meu cachorro, com uma mordida, ele pegou o meu animal de estimação. Eu, vendo aquilo com muita raiva, dei um tiro de cima da árvore. O bicho então deu um grito assustador, o mesmo que ouvimos minutos atrás. Aquele ser então ficou de pé e veio ferozmente me atacar. Ele pulava muito alto, tão alto ao ponto de sua cabeça chegar a tocar os meus pés. Então eu carreguei a minha espingarda e dei outro tiro naquele animal. O bicho parou e ficou como se estivesse limpando a vista. E foi aí que eu escutei mais outro tiro. O bicho novamente gritou e o tiro foi o outro segurança que deu. Só depois de ter tomado 3 tiros, aquela aberração saiu correndo. Na hora, eu pulei da árvore e fui ver o meu cachorro. E ele já não estava mais vivo. Havia sido dilacerada pelos dentes daquele bicho. E depois de tudo, o pessoal da fazenda acordaram devido ao som dos tiros, e contamos o ocorrido para eles. Eu, com muito medo, fui para casa naquela mesma noite, pois se aquilo voltasse seria para nos matar. Noites depois do ocorrido, escutei os mesmos gritos perto da minha casa, acompanhado daquele barulho de cascos de cavalo. Eu não duvido que aquele ser ainda está vivo, ainda ronda por aquela região em que eu trabalhava. Mas graças a Deus, com o passar dos anos, eu nunca mais vi aquela aberração. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.